2, 1, go! Alexander Neil nasceu em 1883 na Escócia e morreu em 1973 aos 90 anos. Filho de um professor de zona rural, não terminou o estudo secundário. Era uma pessoa tímida e pouco amigo dos livros. Inserido no momento histórico da pós-guerra, é evidente que o descontentamento ao ver a destruição causada pelas grandes invenções justificou grande parte de suas ideias. Acreditava que somente uma educação libertária e democrática seria o caminho para a transformação da sociedade. Neil desenvolveu suas ideias pedagógicas baseando-se no filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que acreditava na bondade inata do homem e na liberdade como um valor supremo. Para Neil, toda criança era naturalmente sensata, realista, boa e criativa. Os estudos do psicanalista Freud também influenciaram muito suas ideias. De acordo com Neil, a educação deveria trabalhar basicamente com a dimensão emocional do aluno, para que a sensibilidade sempre ultrapassasse a racionalidade. Tal perspectiva de superar a racionalidade demonstra claramente uma crítica aos ideais modernos que norteavam a sociedade, inclusive o sistema educacional da época. Resolveu, então, criar sua própria escola, fundamentada nos ideais progressistas que acreditava. Assim surge a história de Summerhill, a escola mais democrática do mundo. Fundada em 1921, Summerhill existe até hoje. Lá, os alunos assistem às aulas quando querem. Testes e prêmios não existem. Apesar do culto à liberdade total, regras devem ser seguidas, mas são estabelecidas de maneira democrática, ouvindo a todos. A escola gerou muitas controvérsias, sendo chamada pela imprensa como escola faça como quiser. No entanto, Neil teve o respeito de muitos pensadores e personalidades conhecidas, como Russell e Henry Miller. O editor Harold Hart, juntamente com Neil, colocou no mercado uma compilação de livros com o nome de Summerhill, uma abordagem radical da infância. O livro foi um sucesso instantâneo nos Estados Unidos, subindo para número 1 de best-seller, sendo publicado no Reino Unido e em muitos outros países. A partir daí, o número de alunos em Summerhill aumentou significativamente, passando a ser visitado por várias pessoas. Atualmente, a escola é dirigida pela filha de Neil, Zoe. A instituição se define como uma escola de escolha pessoal, onde os alunos devem decidir cada dia como eles vão usar o seu tempo. Eles podem jogar e envolver-se em uma variedade de situações sociais construtivas, ler ou sonhar acordado. Eles podem se engajar em projetos e atividades de grupos autodirigidos ou escolher participar de aulas formais. A cada dia, as crianças se definem por escolha e ação. Esta organização da escola se traduz numa experiência profunda que leva a um forte senso de responsabilidade pessoal e coletiva, além de oportunizar o autoconhecimento. Para Neil, as crianças só alcançarão a felicidade se forem livres, porque a maior parte da infelicidade decorre da hostilidade interior, criada na criança pela repressão exterior. Para o educador, a felicidade era o mais importante no processo educativo e significava a mínima repressão, algo necessário para o desenvolvimento dos alunos. Summerhill é uma comunidade democrática de crianças e adultos, onde as questões são discutidas nas reuniões escolares e as crianças são capazes de ouvir, pensar e contribuir igualmente para a tomada de decisões sobre as próprias vidas. À medida que as crianças progridem na escola, a maioria das crianças escolhe assumir mais responsabilidade dentro da comunidade. Como na maioria das outras escolas, as crianças têm um horário, mas as aulas, bem como as atividades ou projetos, não são obrigatórios. Cada estudante recebe um horário em branco no início do período em que escreve suas aulas.
O horário é alterado de termo para termo, dependendo das escolhas das crianças e os assuntos oferecidos a eles. O princípio do cronograma é permitir que os alunos façam escolhas informadas dentro do contexto de um dia estruturado. Os professores especialistas recebem muita independência em suas salas de aula, em termos de método de ensino e objetivos. Gostaria antes de ver a escola produzir um varredor de rua feliz do que um erudito neurótico. No mundo, cerca de 200 escolas seguem os ensinamentos do educador, 50 delas só nos Estados Unidos. As escolas estão embasadas em pedagogias de cunho que priorizam a liberdade e a autonomia das crianças e dos adolescentes. Nessas escolas, a relação professor e aluno são relações mais abertas, em que juntos podem decidir a conduta e as regras. O conceito de educação deve ser uma preparação para a vida e a escolha dos conteúdos levam em conta o interesse prévio de cada um. A Escola Democrática de Adra, localizada no distrito de Haifa, Israel, surgiu em 1987 e os seus princípios é de que ela deveria respeitar a liberdade, que é inata ao sujeito. O estudante escolhe o que e como aprender, além de vivenciar um cotidiano pautado pela democracia. Um dos objetivos da instituição é que a criança se sinta capaz, que alcançou seus objetivos e assim desenvolva o sentimento de autoconfiança. A The Circle School, em Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, foi criada em 1984 e a instituição traz uma ideia bem simples. Nas escolas, crianças deveriam estar praticando a vida. O cotidiano da escola é permeado pela vivência da liberdade e da responsabilidade. As crianças participam das decisões da escola e possuem autonomia para decidir o que fazer com seu tempo. Localizada no distrito de Porto, Portugal, eu vou falar para vocês agora da Escola da Ponte. Nessa escola não se usam séries nem turmas pré-determinadas. Os alunos eles se organizam a partir de interesses em comum e desenvolvem projetos de pesquisa. O professor é qualquer um membro da comunidade escolar. Pode ser ele um professor, um funcionário ou até mesmo um pai. Ele desempenha um papel de mediador no processo de ensino-aprendizagem. O modelo pedagógico da escola tem por objetivo formar pessoas autônomas, responsáveis, solidárias, mais cultas e comprometidas. Espaço A em San Juan, Porto Rico. 3 questões que norteiam uma revisão trimestral do currículo da escola. O que eu posso ensinar e me sinto confiante em compartilhar. O que os outros querem aprender. Quais são as minhas curiosidades. Esse currículo é definido a partir das capacidades, habilidades e interesses desenvolvidos. Acredita que a educação não acontece somente dentro da sala de aula, garantindo que os seus estudantes possam realizar um estudo independente, que tenha como foco a atuação na comunidade. Brooklyn Free School, em New York, Estados Unidos da América. Na escola, o processo de ensino-aprendizagem é fundamental no exercício da liberdade e da democracia. As crianças e adolescentes são estimuladas a desenvolver atividades segundo seus interesses e desejos. Possuem um currículo bastante flexível e construído diariamente a partir do diálogo entre os diferentes atores da comunidade escolar. As influências das ideias da escola democrática e libertária já aparecem no Brasil, mas de maneira muito pontual. A Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, é um dos exemplos dessa influência. Essa escola, desde 2004, implantou um projeto político-pedagógico democrático, fundamentando nas ideias da escola da PUC.
Essa escola, por exemplo, era toda cheia de grade. Uma das coisas mais impressionantes para mim é que as crianças se penduravam na grade, ficavam se balançando. E daí, quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado, porque eu, 2 dias, comecei a me incomodar tanto com aquilo. E daí eu mandei tirar as grades. E daí teve gente, óbvio, que os professores de educação física ficaram super bravos, porque daí as crianças começaram a tomar conta da escola. Mas o mais interessante foi que uma menina chegou para mim e falou assim: diretora, a senhora tirou as grades, sabia que a gente não é louco nem bandido para ficar preso? Então eu acho que a escola tem uma mensagem, né, que mesmo que ela não queira, com as atitudes que a gente toma, a gente diz coisas para as crianças, né, e para os jovens. E às vezes sem se dar conta do que você está dizendo. Há também o projeto Âncora pelos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, criado em 1995 por Walter Stures e Regina Machado Stures. Foi criado inicialmente atendendo alunos em tempo integral, promovendo diferentes projetos. Em 2011, Walter faleceu e o projeto passou a atender integralmente todas as crianças. Inicialmente, a iniciativa, que teve a contribuição do professor José Pacheco, conhecido pelo seu projeto da Escola da Ponte em Portugal, é um projeto de caráter assistencialista que, aliado à educação, fornece uma possibilidade para a comunidade de sair do ciclo da pobreza e tentar contribuir com uma sociedade mais justa, íntegra e sustentável. O projeto Âncora tem 20 anos. A gente acha importante preparar essa criança para o que vem no século XXI, né? Que a gente não sabe direito o que vem aí pela frente. Então é muito mais importante aprender a aprender. Assim você desenvolve a autonomia da criança. Aqui na nossa escola não tem série, então se eu tenho o mesmo nível de autonomia que a outra pessoa, eu vou estudar junto com ela. Pode ser uma pessoa de 7 anos ou pode ser uma pessoa de 15. Então, se eu tenho o mesmo interesse que ela de projeto, a gente vai fazer um projeto junto. Gente, muito da hora. Assim como a gente não tem aula e não tem aquelas cadeiras enfileiradas, o professor na frente da lousa, a gente também tem um outro método de estudar mesmo, que é a metodologia por projeto. É todo o desenvolvimento e os nossos projetos eles surgem através de sonhos. Então, por exemplo, agora a gente está num projeto que é para o intercâmbio. Então, a gente está com um sonho, um objetivo, que é ir para Portugal, para Tamera, uma comunidade que tem lá. E a gente tem que estudar sustentabilidade, tem que estudar inglês, e agora a gente está arrecadando dinheiro para tentar ir. Cada pessoa tem um roteiro de estudo, e nesse roteiro de estudo tem o que você tem, as coisas que você tem que cumprir. E nessas coisas você vai estudando, pelo computador, ou por alguma conversa com outra pessoa, e aí você tem a tutoria. E nessa tutoria você vê com o seu tutor o que você conseguiu cumprir. A gente tenta colocar as atividades curriculares dentro do roteiro, mas não que tem uma parte para história, tem uma parte para geografia. As coisas que a gente estuda dentro do projeto já entra em história, geografia, matemática. Mas a gente precisa entender o que a gente precisa estudar também, então é isso. Por exemplo, eu não gosto de matemática, mas eu sei que eu preciso estudar matemática, eu sei que eu preciso daquilo para alguma coisa. E eu vou estudar, sabe? Então, numa escola, eu era obrigada a estudar muita coisa que eu não gostava, eu não entendia nem o porquê. E aqui eu entendo por que eu preciso estudar, aquela necessidade que eu tenho disso. Muitas ideias de Neal foram incorporadas a diferentes teorias pedagógicas, mas de forma relativizada. Cada vez menos colégios mantêm um esquema rígido de controle dos alunos, mas não são muitos que adotam uma liberdade radical. O grande desafio na aplicação de suas ideias está em encontrar o equilíbrio entre a educação para o bem comum e o respeito à individualidade. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever.
Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.